Olá, nosso encontro hoje é para conversar sobre dígrafo e encontro consonantal, tá bom? Eu sei que vocês já escutaram os termos lá no Fundamental 1 com a tia, só que o nosso estudo agora é um estudo fonológico. A gente vai falar de som, tá? Letra é aquilo que a gente vê, som é aquilo que a gente escuta, tá? No conceito gramatical, a gente tem as vogais, as 5, né? O A, o E, o I, o O e o U. E tudo que não é vogal no alfabeto é considerado consoante. A gente já vai pensar diferente, tá? O conceito de consoante é aquilo que sai do aparelho fonador, passando pela boca e encontra um obstáculo. Então tem que soar, tem que ter som, né? E aí? O H, por exemplo. O H tem som? Em língua portuguesa, não. Então, para o nosso estudo, enquanto consoante, não vai valer. O Y tem o som de I em língua portuguesa, né? O que não acontece em outras línguas, mas em língua portuguesa ele tem o som de I, então ele tem um som vocálico. Então, para o nosso estudo fonológico, né? O H e o I vão ficar fora, tá bom? Então, conceito gramatical é um, conceito fonológico é outro, né? Então, vamos lá. A gente vai falar de dígrafo e encontro consonantal. A gente tem sempre um agrupamento de consoantes, né? Duas consoantes. Quando a gente consegue escutar o som das duas, né? A gente tem um encontro consonantal. Quando essas duas consoantes formam um só som, a gente tem o dígrafo. Não é verdade? Até aí, tudo bem, tá? Mas é justo nas dificuldades que a gente vai trabalhar agora. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, na classificação dos encontros consonantais, né? As subclassificações, o encontro consonantal perfeito e o imperfeito. Vamos lá? Por exemplo, a palavra pedra. A palavra pedra tem o D e o R numa mesma sílaba. Eu faço a separação da seguinte maneira: pé, dra. Então, eu tenho o som do D e do R, né, nesse encontro consonantal perfeito. Então, eu digo que o encontro consonantal é perfeito quando eu tenho o encontro numa mesma sílaba, tá? Vou te dar um exemplo aqui, um outro exemplo. A palavra advogado. A palavra advogado eu tenho um encontro do D com V, né? Duas consoantes. Mas se eu for fazer a separação silábica, eu vou ter advogado. Então eu tenho D numa sílaba e o V na outra. É um encontro consonantal imperfeito, tá bom? Então, fixa aí, encontro consonantal, quando eu tenho as duas consoantes e consigo escutar o som de ambas. Se eu não conseguir escutar os dois sons das duas consoantes, se eu estiver escutando o som de uma apenas, eu tenho dígrafo. Bora lá! Então, vale a pena você anotar aí, né? Quais os dígrafos que eu tenho em língua portuguesa? O SS, o RR, o NH, o LH, o CH, o QU, o GU, o SC, o S cedilha e o XC, tá? Vale a pena a gente anotar. E perceber agora, que é bem importante, que esses encontros se comportam como dígrafos e encontros consonantais. Vamos dar uma olhada nisso? Alguns desses, né? Então vamos lá. Quais seriam esses, né? Quais os que têm a possibilidade de serem classificados ora como encontros consonantais, ora como dígrafo? O QU, o GU, o SC e o XC. Vou te dar exemplo, tá? Vamos lá no QU. A palavra quero e a palavra equestre. Na palavra quero, eu tenho dígrafo. Na palavra equestre, eu escuto o som do Q e o som do U. Então, aqui eu tenho um encontro consonantal, tá? Um exemplo com SC. A palavra nascer, a palavra esclarecer. Em ambas eu tenho SC. Nascer, dígrafo. Esclarecer, eu escuto os dois sons. Encontro consonantal. A palavra gueto e a palavra enxaguei.
Na palavra gueto, dígrafo. Na palavra enxaguei, ó, GU, encontro consonantal. Muito bem, então vale a pena. Vamos lá, no XC, né? Eu tenho exceto e tenho exclamei ou exclama. Na palavra exceto, eu tenho dígrafo. E na palavra exclamei, eu tenho encontro consonantal. Então, de novo, QU, GU, SC e XC podem aparecer como dígrafos se eu escutar somente um som e encontro consonantal se eu encontrar, né, os dois sons, se eu escutar os dois sons, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro. E eu ainda tenho o que eu chamo de dígrafos vocálicos, formados sempre por uma vogal, todas elas, A, E, I, O, U, seguidos de M ou N. Por exemplo, tampa, né? É um bom exemplo, tá? Toda vez que eu tiver em, in, on, sendo com M ou N, né? Essas sílabas, eu vou ter o que eu chamo de dígrafo vocálico. Essas letras M e N, nesses casos, elas não têm valor de consoante. Inclusive, em língua portuguesa, elas são chamadas de letras nulas, tá? Elas não são nem vogal nem consoante. Elas estão aí para nasalizar a vogal, tá bom? E é o que a gente chama de dígrafo vocálico. Tá legal? Então, vocês vão fazer a 138 e a 139, que vão tratar desses encontros, né? E dígrafos para a aula que vem, tá bom?